Então, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, ali nós encontramos a altura da questão 919. O codificador, ele depois que apresenta todas as 10 leis morais, ele abre um capítulo chamado Perfeição Moral. E nesse capítulo Perfeição Moral, ele vai formular uma questão de ordem prática, porque ele já tinha, nos capítulos anteriores, se dedicado à parte mais teórica, né, das leis de Deus. E aí, na última parte desse capítulo Perfeição Moral, à altura da questão 919, o codificador pergunta o seguinte aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então, é interessante isso, porque a gente avalia a genialidade de Allan Kardec pela elaboração das perguntas. Se nós temos as respostas dos espíritos, mas nós temos muita inteligência nas perguntas e nos comentários às respostas. Então, aí que o codificador se revela um homem genial, porque os espíritos não respondem, os espíritos nobres, os espíritos elevados, os sábios da humanidade desencarnados, eles não vão perder tempo com pergunta boba, com pergunta confusa, com pergunta, enfim, inútil. Então, é preciso valorizar a própria inteligência na formulação da pergunta, né? Então, a gente vê isso muito na prática da vida dos professores. Então, normalmente as pessoas se submetem a avaliações e nas avaliações nós temos ali os enunciados. Então, o professor revela o seu talento quando o enunciado é claro, né? Quando o enunciado é pertinente, ou seja, tem a ver com o que foi estudado, etc. Então, é claro que numa avaliação é preciso considerar a produção, a resposta do aluno, mas se o enunciado for confuso, o próprio aluno terá dificuldade de responder. Então, a mesma coisa, se alguém nos pergunta de forma clara, de forma inteligente, lógica, a gente tem mais facilidade para, enfim, organizar, concatenar o pensamento e apresentar uma resposta, né, à pessoa que nos indagou. E então, aí é o primeiro ponto que nós chamamos a atenção. Observemos a estrutura, né, desta formulação feita por Allan Kardec. Primeiro, ele pergunta qual é o meio prático. Ele não está perguntando aqui qual é o princípio teórico, qual é a metafísica, qual é o fundamento. Não, ele já fez isso nos capítulos anteriores e até nesse capítulo Perfeição Moral, em que ele trabalha vários pontos ligados ao problema do crescimento moral. Mas ele pergunta aqui, ele está perguntando aos espíritos um meio prático, ou seja, se ele fosse usar outra palavra francesa, ele diria assim, estratégia. Qual é a melhor estratégia, né? Qual a melhor metodologia, qual a melhor forma, né? Então, ele está perguntando qual é o meio prático. Esse é um primeiro ponto. Mas não é um meio prático de qualquer qualidade, quer dizer assim, qual é o meio prático mais eficaz? Então, suponhamos que nós tenhamos várias estratégias, mas das estratégias, tem algumas que têm um certo rendimento, uma possibilidade de resposta, e tem estratégias que têm aquela estratégia que é excelente, e a estratégia das estratégias é a melhor das melhores, né? Então, Allan Kardec está exatamente perguntando isso, qual é o meio prático mais eficaz, né? E aí, para quê? Mas para que ele quer esse meio prático mais eficaz? Para exatamente, ele vai propor agora duas tarefas, né? Duas pautas que todos nós temos para evoluir. Qual é o meio prático que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então, ele está perguntando um meio prático mais eficaz para um duplo serviço que cada um tem para consigo mesmo, ou seja, se melhorar já nesta vida e também
é, de algum modo, resistir ao arrastamento do mal. Porque se fizermos um balanço, e considerando a necessidade que temos de crescimento, de não repetir reencarnação, de avançarmos no sentido intelecto e moral, intelectual e moral, então a gente vai perceber o seguinte: de que precisamos efetivamente? Qual é o suprassumo, né? É exatamente